Olá, sejam muito bem-vindos a essa live, segunda live aqui no meu Instagram, onde nós vamos falar sobre a importância do sotaque, de respeitar o sotaque e não termos vergonha do nosso sotaque brasileiro assim que a gente começa a nossa experiência, né? Em falar o inglês como segunda língua. Tem uma convidada super especial, a Ellen. Deixa eu adicioná-la aqui para ela juntar-se a nós. Olá, Ellen! Seja muito Oi, bem-vinda! tudo bem? Muito obrigada. Te É um prazer agradeço. estar aqui com você. Prazer é meu, eu te agradeço o convite. Obrigado por aceitar o convite. E uma honra Ah, fazer essa live com você. Você sabe o quanto eu admiro você como profissional e, lógico, todo o carinho que eu tenho por ti. A Ellen cuidou do meu gato várias vezes quando eu fui viajar, quando nós éramos vizinhos. nós somos dois gateiros. Dois gateiros de coração, né? Sim, exatamente. E eu e a Ellen, a gente tem uma grande experiência para compartilhar. E essa nossa experiência que a gente tem em comum, na nossa experiência aí com o inglês, vivenciando aí, quebrando barreiras, né, do idioma em experiências profissionais internacionais, durante essa nossa troca aqui de figurinhas, esse nosso bate-papo, a gente vai conseguir explicar para vocês como a gente consegue quebrar de fato essa barreira da vergonha do sotaque, de nosso sotaque mesmo brasileiro quando a gente fala inglês, né? Vamos começar falando um pouquinho, Ellen, sobre, primeiro, a diferença entre sotaque e pronúncia. Quando nós nos referimos à pronúncia, a gente está falando sobre os sons que nós precisamos emitir para que a palavra esteja correta e as pessoas consigam nos entender. Então, essa é a pronúncia. Já o sotaque, Ai, ele... perdão. Ok, já está de volta. Já conseguimos voltar. E o Continua. sotaque, estou aqui explicando a diferença de pronúncia e sotaque, Ellen. O sotaque, ele vai ser o quê? Esse conjunto de sons, né? De características linguísticas que nós trazemos, de acordo com da região onde nós somos alfabetizados, nós aprendemos a falar. Não necessariamente onde nós nascemos, né? Mas sim onde nós crescemos, onde nós aprendemos a falar, fomos alfabetizados de fato. Eu sempre tenho esse exemplo na minha memória, a professora lá na escola ensinando separação silábica e ensinando, né, como pronunciar. Então, a separação era, eu sou do interior de São Paulo, então o sotaque, né, o R vai ser puxado, aí a professora, por exemplo, ensinava portão, e aí os alunos repetiam, portão. Verde. E aí os alunos repetiam, verde. E é assim que nós pegamos o nosso sotaque. É algo natural. São as características linguísticas que nós trazemos de acordo com a região onde a gente aprende a falar. E isso deve ser respeitado. Não tem como eu chegar para alguém e falar verde, está errado. É verde ou verde. Não tem como, né? Sotaque, ele não é errado. Eles são realmente características de som a serem respeitadas. Com certeza, com Faz certeza. sentido, E Ellen? no meu caso eu falaria verde, porque eu nasci em São Paulo, capital, então eu aprendi a falar porta. Então quando eu cheguei em Ribeirão era bem chocante para mim ouvir as pessoas falando porta. E hoje eu já falo porta normalmente. Mas eu achei muito interessante isso que você colocou. É importante distinguir, ainda que mesmo para nós profissionais que trabalhamos, tanto os linguistas, quanto as pessoas que trabalham com linguística aplicada, quanto profissionais de ensino de língua inglesa, essa distinção entre sotaque e pronúncia é uma linha bem fina. Às vezes a gente cruza para um lado, às vezes a gente cruza para o outro. Mas eu achei muito importante isso que você falou. É uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos. Se você fala water ou water, potato, potato, né? Tanto faz. Agora, se você falar waiter, isso vai causar problema. E aí entra Né? a E aí, pronúncia. exatamente, aí entra um problema de pronúncia, não é de sotaque. Exatamente, exatamente. Perfeito. E o potato, potato já é até uma forma, né? Uma piada
que exatamente é usada até como a gente está conversando em inglês e aí você está num bate-papo com alguém e aí você quer dizer, ó, no final das contas dá na mesma coisa. Aí a expressão é potato, potato, ou seja, não importa, no final das contas é a mesma palavra, é o mesmo significado, apenas os sons diferentes. Exatamente. E é muito interessante. Uma coisa para adicionar aí, meus alunos às vezes me perguntam, né? Mas você fala beautiful. Por que você fala beautiful? Por que você fala better? Seu inglês é britânico? Gente, não. não. Assim, eu tô muito além, e não só eu, né? Parece uma coisa muito... não, nós estamos muito além dessa dicotomia de inglês britânico versus inglês americano. Então, eu explico para eles, olha, eu falo beautiful e falo better porque tem um T. Então, eu acho que, assim, como o meu objetivo é que as pessoas me entendam cada vez melhor, eu vou falar de uma forma que tem um T, elas vão ouvir o T. Eu não vou falar better. Não porque eu gosto mais desse ou daquele inglês. É inglês brasileiro. Okay? Inglês brasileiro. Mas são escolhas de pronúncia que eu faço, dentro do meu sotaque, é claro, para que o meu interlocutor me entenda cada vez melhor. Só isso. Nada de britânico, americano. Ai, estadunidense. Aliás, eu nem gosto muito do termo americano, porque tudo que a gente fala é político. Saibam disso. Todas as nossas escolhas são políticas. Então, quando eu falo estadunidense, eu estou falando só das pessoas que estão dos Estados Unidos. Em inglês, eu faço questão de falar US American, porque, né, se você fala American, nós somos Americans. E eu fico putaça, perdão. Sorry for my French. Que quando as pessoas falam, os Americans, eu também sou American. É muito engraçado, né? porque é com um continente, né? Isso sempre foi algo muito interessante mesmo, de fato. Pra mim também. Eu fico muito louca quando alguém, não, esses são Americans, você não é American. Quem disse que eu sou American? Eu sou sim. Exatamente. E é bem interessante mesmo essa questão. No começo, quando eu comecei, né, a dar aula de inglês, às vezes as pessoas me perguntavam, você ensina inglês britânico ou americano? Eu sempre falei, inglês brasileiro. Inglês brasileiro. Exatamente. Sou brasileiro, moro no Brasil e falo inglês brasileiro, né? Então aí agora a gente entra com essa ideia do inglês como língua franca. Né? Para clarificar essa ideia de que falar inglês como brasileiro está correto, porque assim como falar inglês como norte-americano e inglês com sotaque indiano, primeiro, todo mundo é nativo de algum lugar. E todo mundo vai ter as características linguísticas daquele lugar. Ou seja, a gente vai respeitar essas diferenças, certo? Exatamente. Vamos explicar um pouquinho mais sobre língua franca? Peraí. Eu vou só fazer um comentário sobre essa questão do sotaque, porque às vezes eu ouço pessoas falando assim, mas o inglês dos indianos é muito ruim. O inglês dos chineses é muito ruim. As pessoas têm uma confusão. Assim, não existe sotaque ruim. Existem sotaques, isso do ponto de vista de listening, tá, gente? Não tanto da sua produção, mas do que você recebe. Quando você fala que o sotaque de alguém é ruim, na verdade isso não existe, porque o que acontece é a falta de familiaridade com um determinado sotaque. Então, quando você não entende um determinado sotaque, não quer dizer que ele é ruim, que ele é pesado, que ele é forte. Só quer dizer que você não tem familiaridade com aquele sotaque. E conforme o tempo passa, se você tiver, assim, em contato constante com aquele sotaque, vai fazer sentido para você depois de um tempo. Então, não existe isso. Se não existe sotaque ruim, sotaque forte e etc., o nosso também não é ruim, não é forte, né? O nosso sotaque, ele, como o Plínio bem falou, ele reflete as características de onde você vem. Então, quando você nega seu sotaque, quando você tenta copiar, né, um sotaque de um estadunidense ou de um britânico, etc., você está negando as suas origens. Isso é muito sério. Você está dizendo, não, eu não quero pertencer a esse grupo, sabe? E tem um livro muito bacana que fala sobre bad English. E está disponível na Amazon gratuitamente, né? E
eles falam muito sobre a percepção que as pessoas têm. Então, eles trazem uns casos bem sérios, assim, de gente que foi testemunhar em tribunal e por causa do sotaque da pessoa ser percebido como um sotaque sem tanto prestígio. No caso, eles estavam falando do contexto estadunidense, né, das pessoas da comunidade negra americana não serem percebidas como um sotaque de prestígio. Então, elas estavam em desvantagem quando iam para um tribunal, por exemplo. Isso é muito sério. Então, assim, nosso contexto não é tão complicado, né, enquanto brasileiros falando inglês, mas não neguem seu sotaque. Seu sotaque é quem você é sua família, é sua cultura, é seu país. Tenha um orgulho dele. Exatamente. É muito interessante mesmo essa observação. Pela falta de costume, né, com o sotaque. Por isso que eu sempre recomendo os meus alunos treinar o listening com diferentes sotaques. Por exemplo, aquele material do TED Talks. Aquele website é excelente para isso. Por quê? Pessoas de diferentes lugares do mundo vão lá e dão palestras. E aí você fica familiarizado com diferentes sons, diferentes sotaques, e aí você tem mais chances de entender melhor, por exemplo, se você está fazendo uma viagem internacional e está interagindo com outras nacionalidades, e se você está numa reunião, numa multinacional, você acha que as pessoas vão ter uma nacionalidade só numa multinacional? Não. Então precisa sim treinar o listening com sotaques diferentes também. Isso é muito importante. E uma coisa que eu percebo em muitos comentários, né, quando a pessoa comenta assim, o sotaque indiano, é o primeiro que eles falam de fato. Não consigo entender o sotaque indiano. Tá. Aí a mesma pessoa fala assim, o nativo americano fala muito rápido, eu não entendo. E o britânico parece que está falando com uma batata quente na boca. Batata na boca. E eu não consigo entender. E aí você vai percebendo que a pessoa ela não entende, ela não desenvolveu o listening, porque ela não está treinando. Então ela não consegue entender e ela vai botando a culpa no sotaque. E aí a gente também tem que trazer o quê? Puxar para nós a responsabilidade. Se eu não estou entendendo nada de que ninguém está falando, é porque eu não estou treinando meu listening o suficiente. E eu não estou dizendo que isso é fácil não, tá, gente? O listening, assim como qualquer outro aspecto do idioma, é um desafio, precisa de tempo, dedicação, esforço e concentração ali. Então, não é uma coisa que vai cair do céu, a gente vai sair entendendo todos os sotaques diferentes. A gente precisa treinar. Então, sem esse treinamento, a gente vai ficar sempre botando a culpa no sotaque e não na gente. Eu não entendo, não porque eu não estou estudando, eu não estou treinando. Eu não entendo por causa do sotaque das outras pessoas. Então, vamos começar a trazer a responsabilidade para nós também. Exatamente. E vice-versa, né? Que entra um pouco na questão de inglês como língua franca. Ok. Você estava falando que a gente tem várias coisas em comum. Você vai falar da nossa experiência no navio? Vamos sim. Vamos sim. Gente, vou começar pela minha, então. Trabalhei no navio de cruzeiro, no transatlântico. Fui para lá quando eu tinha 25 anos. E imagina só um transatlântico com capacidade para 2.000 passageiros e 600 tripulantes. Essa tripulação, ela é formada por dezenas de nacionalidades diferentes. Então você convive, mora junto ali e trabalha com elas. Então são filipinos. Imagina você falando inglês com filipino. Majoritariamente, né? Vários indianos trabalhando. O primeiro cabin mate que eu tive, que eu dividi a cabine, era um indiano. Depois eu dividi cabine com ucraniano, vários ucranianos, romenos, colombianos, várias nacionalidades. Então, assim, é um experimento linguístico e cultural riquíssimo. Maravilhoso. Maravilhoso. E lá eu ouvia as pessoas falando inglês corretamente, fluentemente. Eu falava, nossa, todo mundo fala inglês fluente, todo mundo fala inglês fluente, e todo mundo com o seu sotaque. E aí eu pensei, gente, para que ficar, né, tão preocupado com o sotaque, ou para que ficar tão preocupado em imitar um sotaque específico? Não digo que é errado. Se a pessoa toma uma decisão de querer falar um dia um inglês como se fosse um nativo americano, norte-americano ou um britânico, é só a pessoa focar nisso e aí ela vai treinar esse sotaque. O que é válido também se a pessoa tomar essa decisão. É uma decisão que vai da pessoa. Não é uma obrigação falar como, mas é uma decisão se a pessoa quiser. E aí era aquela experiência, todo mundo falando inglês com aquela diferença de sotaque, eu falava, uau, isso é riquíssimo, riquíssimo. E aí eu percebi que não tinha problema nenhum eu falar inglês com o meu sotaque brasileiro. Com certeza.
Com certeza. Mas, Plínio, uma coisa que você falou agora, antes da gente falar mais do navio, Aham. quando a pessoa ela resolve, eu quero falar inglês como um estadunidense ou como um britânico, ou copiando aquele sotaque que ela percebe que é de prestígio. Eu penso que muitas e muitas vezes essa decisão ela é baseada em informações errôneas. Uhum. Então, assim, no navio, qual que era nosso principal objetivo? Entender um ao outro e conseguir fazer o trabalho, Sim. né? Então, assim, a gente não estava preocupado com questões como erros, assim, porque na maior parte das vezes eles não influenciavam, né? Assim, se a pessoa está falando she does ou she do ou she do, Sim. tanto faz, porque a gente entendia e não era o objetivo, né? Meu marido tinha um inglês horroroso quando foi trabalhar na nave. E aí, ele ficou lá 2 meses sem mim. Quando eu cheguei, eu falei, como é que você tem amigos aqui? Assim, ele falava assim, quase nada de inglês. E aí ele falou, não, eu tenho vários amigos. E eu, mas como isso? Né? A gente se entende. Assim, erros crassos que eu, né, na época, quando professora, ia ficar, meu Deus, vou falar uma coisa dessa. Mas, enfim, o conceito aqui, era o mais importante no navio, era inteligibilidade. Uhum. Então, quando a gente fala de inteligibilidade, a gente começa a pensar que um nativo, eu não gosto muito dessa palavra, mas vamos lá, um nativo do idioma nem sempre é a pessoa mais inteligível. Inteligível, eu quero dizer alguém que consegue entender. Então, foi feito um estudo muito famoso, isso em 92, tá, gente? Não é nem novo. E esses pesquisadores, eles pegaram várias nacionalidades e essas pessoas estavam falando inglês. E aí, eles faziam assim, eles pediam para as pessoas gravarem falando inglês. E aí, depois, as outras pessoas iam escutar essas pessoas e dar uma nota de quanto eles conseguiam entender. Aí, a surpresa. Os nativos eram os menos inteligíveis, assim, quase ninguém conseguia entendê-los. E eles eram os piores para entender os outros. Isso também diz muito, né? Sobre o quanto a pessoa se esforça, né? Já que comunicação é uma via de mão dupla. Mas eu acho esse experimento muito interessante e esse experimento ele foi replicado em outros de outras formas, e assim, vários e vários pesquisadores chegaram na mesma resposta, que se você copia a forma de falar de um nativo, não necessariamente você vai ser o mais... vai ser compreendido pelas outras pessoas. E pensa só, você quer que as pessoas falem, nossa, que lindo o seu inglês, ou você quer que as pessoas te entendam? Né? A gente que trabalha em Business English, eu não tenho tempo para as pessoas ficarem admirando o meu inglês, né? Eu preciso fazer uma reunião depois da outra, eu preciso que o ucraniano, o chinês e o nigeriano me entendam. E só, né? E isso no navio era muito sério, inteligibilidade. Então, quando a pessoa toma essa decisão consciente, eu quero copiar aquele modelo, ela tem que ter essas informações. Você quer ser realmente entendido por todo mundo ou você só quer ser percebido como a pessoa que tem aquele sotaque? Assim, eu acho que é muita energia para desprender, para colocar nisso, porque aprender o idioma não é uma tarefa simples, a gente sabe disso. A gente está aqui há anos estudando e não paramos de estudar, nós Não tem continuamos fim. estudando. Não, É um processo que nunca vai ter fim. Questão de tudo, né, que envolve o idioma, principalmente o vocabulário exatamente. e enfim. Não Exatamente. tem fim. Exatamente. Mas fala mais dessa experiência do navio. Sim, mas só ainda um comentário sobre esse ponto interessante que você trouxe sobre os nativos de língua inglesa. Eu acredito que quando a gente se comunica com pessoas que aprenderam o inglês como segunda língua, a comunicação ela fica mais fluida, mais fácil. Exatamente. Não é? Totalmente. Sabe por quê? Sabe, eles não fazem muita questão de entender. Isso reforça o resultado desse experimento, né? Dessa pesquisa. Eles não fazem muita questão de entender e eles não fazem questão de serem compreendidos. Então, eu estava participando de uma reunião e aí o cara virou e falou assim, throw a curveball. E eu fiquei olhando para a cara dele, tipo,
Beisebol? Eu não entendo jogo de beisebol. Eu mal entendo futebol, gente. Não entendo jogo de beisebol. Não entendo as regras. Eu não sei o que ele quis dizer com throw a curveball. Então, quando ele usou essa expressão idiomática, ele não está se comunicando comigo. Ele está, na verdade, criando um obstáculo para nossa comunicação. Porque eu tive que parar e perguntar, mas que diacho é uma curveball? Lógico, né? Não falei que diacho, porque eu estava falando em inglês. Mas, assim, eu gosto muito... Depois dessa situação, eu fiquei pensando sobre isso. E, cara, eu tenho certificado de proficiência. Eu dou palestras para professores de inglês, tá? Então, assim, eu não duvido mais da minha habilidade em falar inglês. Mas quando ele falou isso para mim, eu fiquei tipo, nossa. E aí eu penso, poxa, a pessoa que está aprendendo inglês e ela está num nível mais baixo, ela já vai sentir que é minha culpa. Eu que não entendi. Não, a pessoa, quando ela usa essa expressão idiomática, ela está causando um problema e aí você não entende mesmo e aí a culpa não é necessariamente sua. Percebe? Então, é isso que eu quis dizer sobre os nativos. Exatamente, é muito interessante até porque eu estou trazendo agora para o meu projeto, para o meu curso, participação de professores nativos de língua inglesa. Até o momento eu estou com 2 norte-americanos e agora eu estou procurando professores também britânicos. Qual que é a minha intenção? Mostrar para os alunos as nuances, as diferenças de sotaque. E provar de uma vez por todas que não existe correto e incorreto. E sim, diferenças de sotaques. Sim, sim. Mas, é verdade. E aí a gente vai quebrando essa barreira, de fato, da vergonha, do medo e entender de que sotaque é para ser respeitado sim. E a gente vai treinando o listening para entender a maior quantidade de sotaques que a gente conseguir. Exatamente, exatamente. Mas não só nativos, né? Assim, se o mundo inteiro está falando inglês, aí entra o conceito de língua franca, que a gente nem conseguiu falar sobre isso. No navio, como o Plínio falou, a gente fala inglês com diversas nacionalidades, né? Lá na lavanderia do seu navio, era todo mundo chinês? Eu acho que lá a maioria era de filipinos. A maioria era de filipinos. Ah, tá. Ok. No navio que eu trabalhei tinha uma máfia de chineses na lavanderia que ninguém entrava na lavanderia. Enfim, no navio tem muitas máfias, a gente chama, porque são os grupos e eles se juntam e eles trabalham juntos. É bem interessante. Mas, enfim, não existe um local mais propício para inglês como língua franca do que um navio. Não mesmo. Não consigo imaginar. O que é inglês como língua franca? Quando a gente aprende inglês no Brasil, a gente aprende inglês como língua estrangeira. Porque não é necessariamente nosso segundo idioma, ele é um idioma de fora, né? Ele é um idioma que não é natural para a gente, ok? Só que esse pensamento, ele já não reflete mais o uso de inglês, tanto nosso no dia a dia, porque você vê, por exemplo, você está trabalhando numa empresa e a gente usa palavras como budget, como forecast, né? Até em português o pessoal está falando forecastar. Eu não gosto dessas traduções esquisitas, mas enfim, essas apropriações esquisitas, mas enfim. Então a gente já usa muitas palavras do inglês no nosso cotidiano. Então não é como se o inglês realmente fosse uma língua estrangeira para a gente nesse sentido. E quando você pensa que você vai falar inglês hoje, não é mais só para falar com estadunidense ou com britânico, mas com o mundo inteiro. Quando você está no navio, você precisa explicar para um indiano por que o filipino fez uma coisa errada, por exemplo, isso é língua franca. Então, a língua que a gente usa para se comunicar uns com os outros, que hoje é inglês. Pensa assim, gente, nunca na história da humanidade a gente teve um idioma em comum, como é inglês. Nunca. A gente já teve várias línguas francas. Então, latim foi língua franca, francês foi língua franca, grego foi língua franca. Hoje, espanhol é uma língua franca muito forte. Mas nenhuma chegou no nível que inglês chegou. Então, quando você fala inglês, pensa, você acessa o mundo. É sensacional. É um momento muito, muito bacana de se estar aqui nesse planeta. Porque a gente tem uma língua em comum que une todas as pessoas. E aí, você fala inglês, isso é maravilhoso. Pensa só.
Isso é inglês como língua franca. Usar o idioma para se comunicar com várias pessoas que não têm o mesmo primeiro idioma. Perfeito. Ótima definição. Exatamente. Usar o idioma como um idioma universal, sem necessariamente seguir um específico sotaque. Exatamente, exatamente. E quando a gente começa a se comunicar em inglês como língua franca, inteligibilidade é o pilar, é coisa mais importante, que é o filipino tá entendendo o ucraniano, né? Já que nenhum dos dois tem a primeira língua em comum. Eu tenho um exemplo ótimo do navio, inclusive. Uma recepcionista, na época, no primeiro contrato eu era recepcionista, e aí chegou uma recepcionista que era ucraniana. E aí ela tinha um sotaque bem carregado para ela. E aí ela chegava na recepção e dizia Good morning, how are you? Por exemplo. Tinha uma brasileira no time que ela tirava sarro. Ela tirava sarro mesmo, até na frente. A menina sofreu até bullying. Só que assim, é só de brasileiro, tá? Isso daí foi uma outra coisa que eu aprendi. Nessa experiência do navio, com várias nacionalidades convivendo e trabalhando juntas, todo mundo tenta se fazer entender e respeita o outro para entender, ser entendido, e ninguém tira sarro de ninguém. Com exceção de brasileiro. O brasileiro tem uma característica de querer tirar sarro do sotaque dos outros. Coisa que outras nacionalidades eu nunca vi nessa minha experiência toda. Inclusive nas outras que eu tive internacional, nunca vi tirar sarro. E aí, a brasileira que tirava sarro da ucraniana, por causa do good morning, o que aconteceu em poucos meses? A ucraniana, falando good morning, pegou uma promoção, assim, ela foi parar lá em cima, ela subiu umas 3 etapas ali da hierarquia. Por quê? O que é a fluência? É a sua habilidade e a independência de você resolver as situações usando o inglês. Não é o quanto bonito você fala, não é o quanto impecável e perfeito o seu inglês é, mas o que você consegue resolver e fazer e concretizar se comunicando em inglês. E a menina era muito boa. Falando do good morning dela, ela foi super promovida. E diferente da outra que estava tirando sarro apenas. Que não foi promovida. Exatamente. Então, o que é mais importante? O que a gente busca mais? Uma comunicação clara ou um inglês impecável, perfeito? Lembrando que a perfeição nem existe. Não é, porque eu confundo onde e aonde o tempo todo. Eu tenho que ficar pensando. Peraí, é onde ou aonde? Eu não falo português perfeito. Então, como é que eu não falo inglês perfeitamente? Ótimo, não faz sentido. Não faz sentido. E eu achei muito legal isso que você falou. Eu tenho uma amiga que já me falou isso e eu li um artigo de uma pesquisadora estadunidense, inclusive, que ela dá aula no Brasil. E no artigo dela, ela fala: eu morro de medo de falar inglês com os brasileiros. Eu também ouço muito dos meus alunos. Eles ficam pegando cada errinho. Eu não posso falar absolutamente nada errado, porque eles já ficam, mas você é nativa. e isso eu ouvi de uma amiga também. Exato. Que brasileiro é muito pique. Nossa, pega cada coisinha. Gente, a vida é muito curta para ficar se focando nisso. Sim, eu não consigo entender qual que é esse comportamento, que é meio comum. Eu costumo fazer uma analogia com o jogo de futebol, né? Uma paixão brasileira. Que é a síndrome que o brasileiro tem de ser o juiz do futebol. Então, assim, eu não sei jogar bola, mas quando eu assisto o jogo, eu xingo o jogador como se eu pudesse estar lá fazendo o melhor. Então, o brasileiro, quando ouve uma pessoa falar inglês, ele nem fala, às vezes, mas tá, nossa, que sotaque horrível, e tira sarro. Essa síndrome de juiz de futebol, eu costumo chamar. Adorei. Não, adorei. Vou usar essa agora. E eu achei interessante que você colocou sobre essa questão da fluência, né? Porque, assim, eu preparo muitas pessoas para processo seletivo. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. E muitas vezes a pessoa vem e fala: mas está pedindo inglês fluente. Eu falei: mas fluente você é. Não, eu não sou. Porque as pessoas, muitas vezes, confundem fluência com proficiência. Então, o Plínio, diversos, não todos, eu não vou falar mal de ninguém, mas nem todos,
professores de inglês têm proficiência no idioma, tá? Proficiência é assim, você conseguir usar o idioma de uma forma tão extraordinária que diversos nativos não têm. Eles são fluentes, mas eles não são proficientes. Então, você pega, por exemplo, um irlandês e fala para ele prestar uma prova de Cambridge de proficiência. Eles não conseguem. É muito difícil para eles. Eles não têm esse conhecimento tão profundo do idioma, tá? Que nós temos, porque a gente estuda muito. Mas não é a mesma coisa. Fluência, como o Plínio falou, é navegar essas situações diferentes e conseguir se virar. Então, você conseguir se comunicar, conseguir se fazer entender e entender o outro. Isso é fluência. Não se você fala inglês perfeito, não se você tem um vocabulário que rivaliza o do dicionário. Ninguém tem, gente. Não, assim, a gente perde tempo colocando uns objetivos que são inalcançáveis. E aí você sente que nunca vai falar inglês. Não. Pra quê? Perfeito. Exatamente. Isso me fez até lembrar de algumas situações no navio, quando a gente lia algumas coisas, alguns formulários ou mensagens, bilhetes de passageiros, e alguns recepcionistas encontraram alguns erros de escrita, de grafia, e eles ficavam assim inconformados. Falaram, nossa, eles erram. E aí, todo mundo pode errar. Ué, não tem gente que sabe a gente tudo junto? E tá se comunicando. Ele não é verdade. Assim, tem gente que confunde mais e mais, né, no Brasil. Sim. E aí? Tô morando aqui em Minas Gerais agora, e aí esses dias, com um grupo de amigos, num churrasco, uma pessoa, um deles, né, que é daqui, disse, Alexa, toca Barão Vermelho. E aí eu pensei na hora, ela não, imagina que ela vai entender, não vai tocar. Ela falou, tocando o Barão Vermelho. Ai, que lindo! Essa tecnologia tá ficando boa. Tá vendo? Assim, a gente pode estranhar um pouco, né? Quando você vai para o norte do país, por exemplo, falar com as pessoas, às vezes você fala, nossa, mas não tá falando português, não tô entendendo. Mas, na verdade, não. É só uma estranheza inicial, né? Não quer dizer que vermelho tá errado, né? Na comunicação do dia a dia, não. É claro que aí já não é uma questão só de sotaque. Aí entra também a questão da pronúncia. Então, se essa pessoa, como, por exemplo, vai fazer uma prova, ou enquanto criança está na escola, vai fazer uma prova, ela vai precisar escrever corretamente milho, lógico. Só que o sotaque, né, no dia a dia, as pessoas se entendem. Então, falar mi, um bolo de mi, aqueles vão entender. Então, estão se comunicando. Enquanto a comunicação estiver acontecendo, a fluidez está rolando. Tá dando certo. Tá dando certo. Exatamente. É claro que na hora de fazer algo mais, vamos dizer, de proficiência, ou mais de prova mesmo, Enem, vestibular, ou até provas de proficiência, de certificações e tal, aí é claro que a questão muda. Mas no dia a dia, gente, estou trazendo aqui a fluidez nessa questão de comunicação do dia a dia. Aí a gente vai se entendendo e vai respeitando aí os sotaques. Não posso falar para ele, não é mi, é milho. Eu tô aqui no estado dele, é lógico que eu vou. E outro dia eu falei mi também. E a gente acaba pegando um pouquinho, né, por causa da influência. É muito interessante. É muito interessante. Verdade. Isso que você falou, eu sempre pontuo para os alunos. É necessário entender o contexto no qual você usa o idioma. Então, por exemplo, provas de certificações de inglês, elas ainda são muito native driven. Elas seguem a cartilha nativa. Então, é muito complicado eu falar para essa pessoa que quer esse certificado, falar, não, tá tudo bem. Isso sabe, não tem problema. É muito complicado. Assim como se a pessoa vai, por exemplo, morar num local onde ela tem um determinado sotaque, ameaça a integridade física dela. Então, por exemplo, a pessoa vai morar no interior de Iowa, né? Assim,
sei lá, estados republicanos, que são extremamente conservadores, que são preconceituosos, né? Que tem uma xenofobia muito alta. Não, a gente não pode ser inocente e ingênuo e falar, não, tá tudo bem, pode falar do jeito que você quiser. Mas esses são casos muito específicos, muito, muito específicos. Assim, 95% das pessoas no mundo precisam falar inglês como língua franca, não como nativo. Então, assim, tirando esses exemplos, que são muito, muito específicos, não. Então, tá tranquilo. Eu achei bacana você explicar isso, porque a gente precisa realmente relevar. A gente não pode ser ingênuo e falar que não, tá tudo lindo, o mundo é lindo, as pessoas não têm preconceito. Isso não é verdade. Exatamente. Isso aí depende da prioridade do objetivo específico, né? Eu tenho seguidores, por exemplo, muitos seguidores. Estava vendo até hoje no painel profissional aqui do Instagram, porcentagem de seguidores que moram nos Estados Unidos. É bem alta. Então, brasileiros morando nos Estados Unidos e, obviamente, precisando melhorar o inglês. E dependendo do trabalho que essa pessoa tem nos Estados Unidos, se ela trabalhar só com norte-americanos, aí para ela, de repente, compensa focar no sotaque americano, nesse caso. Sim, sim. Ao invés de simplesmente, né, não, eu falo inglês como brasileiro e tá tudo bem. E vai estar tudo bem se ela não estiver recebendo nenhum tipo de problema. Mas eu já recebi um aluno que disse que sofria discriminação na empresa. E aí ele usou até um termo lá que é comum de usar nesse tipo de situação que eles chamam de bad English, e aí vai dizendo broken English, alguma coisa assim. E que aí tem um certo preconceito porque a pessoa fala o inglês com um sotaque muito carregado. Então, nesses casos, aí, de repente, compensa a pessoa focar um pouco no sotaque, né? Agora, fora isso, é usar o nosso inglês como ele é, trazendo as nossas características linguísticas e bola para frente, se comunicar. Lembrando que a ucraniana foi promovida dizendo good morning e outras pessoas com o inglês mais bonito não foi. Então, de novo. Exatamente. Isso é muito, muito importante. A gente tem que realmente levar em consideração qual que é o contexto que a pessoa usa a língua. Né? Se você está aprendendo inglês para viajar, por exemplo, tanto faz, né? Tanto faz. Exatamente. E aí, assim, por exemplo, eu tenho muitos alunos que são programadores. E aí, eu estava dando uma aula sobre prepositions, né? E quando as prepositions afetam a comunicação, tipo, to and for, gente, eu confundo to and for muitas vezes, meu grammar ele me corrige. Vai ser pra sempre. Vai ser pra sempre, porque preposições são altamente idiomáticas, assim, elas só fazem sentido para quem não faz sentido para ninguém. Só faz sentido pro grammar. Mas enfim. E aí eu tava explicando isso e eu fui falar, não, porque, por exemplo, você entra aqui no GitHub e aí você coloca depends. E aí você coloca depends of. E eu achei um monte de resultado. Olha só. Porque assim, como é que eu vou falar? Não, mas tá errado. Exato. Tá errado? Mas se tem mais de, sei lá, 500 mil resultados, gente, a língua tá viva. A língua, ela muda. A língua, assim, todo mundo que usa o idioma muda como ele é. Então, assim, a gente fala muito de gramática prescritiva e gramática descritiva, né? A prescritiva é o que os professores falam, olha, isso aqui tá certo. A descritiva as pessoas usam a língua assim. Então, a gramática descritiva, com o conceito de inglês como língua franca, tem mudado muito. Então, muitas e muitas coisas que, não, mas isso tá errado. Tá errado? Ok, mas se tem tanta gente falando, como é que pode estar errado? Exatamente. Entende? Então, assim, pra gente fica um pouco mais complicado para ensinar, porque a gente tem que fazer escolhas. Não, isso afeta a comunicação. Isso não afeta a comunicação. Então, é bem mais complicado. Agora, para vocês ficou muito mais fácil. Porque aí não tem que se preocupar tanto com, nossa, mas isso é um erro? Isso é percebido como um erro? Não, né? Exatamente. E se for, às vezes é um erro imperceptível.
Tem um erro que a gente comete muito comumente no português, que também acontece em inglês. Eles também erram bastante e não faz diferença no final das contas. Por exemplo, fui eu que fiz ou fui eu quem fiz? Tem muita gente que vai errar, porque aí entra uma questão de objeto e tudo mais. No inglês também, a questão do who e whom. E no final a gente entende. No final a gente Quem que tá usando whom ainda, pelo amor de Deus? Muito ok, comum, e tá tudo certo, e bola pra frente. Não é, exatamente, exatamente. Uma das mães do conceito de inglês como língua franca, Jennifer Jenkins, ela fala há anos que o S vai desaparecer da terceira pessoa do singular. Eu tô rezando para isso acontecer. Isso já está acontecendo. Assim, você vê muitas e muitas pessoas que simplesmente abandonaram esse S. E ela disse que sim, que ela não estima um prazo, claro, mas sim, que no futuro ele vai desaparecer, assim como todas. Não sei se vocês sabem, mas quem está ouvindo, o Plínio, eu sei que sabe disso. O inglês, quando ele veio do germânico, né, não era nem do alemão, do germânico, o inglês tinha 6 conjugações diferentes no presente. E hoje a gente só tem 2. Então ela falou que isso é um processo natural que vai desaparecer esse S no futuro. E aí minha vida vai ser muito mais fácil, porque eu não vou complicar ninguém. Gente, todo verbo é a mesma coisa, isso é maravilhoso. É maravilhoso. Então, percebe que as pessoas que já estão usando o inglês dessa forma, é isso, não tem... Tá errado. Tá, gramaticalmente, de acordo com a gramática prescritiva, sim. A pessoa tá se comunicando, né? E aí? Exato. Né? Aí a gente vai ser aquele brasileiro chato que vai falar, tá errado isso. Exatamente. E aí a questão de novo, das diferenças de sotaque e de que não tem como, às vezes, ficar corrigindo se tá certo, né? Por exemplo, eu percebi nos últimos anos que começou nas redes sociais algo parecido com um terrorismo linguístico de professores fazendo conteúdos, dizendo assim, não diga how are you, você soa muito básico. Então aí eles começaram a falar assim, não fale assim, não pare com isso. Então, pare de usar you are welcome para dizer de nada. Eles não falam mais assim nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, meu Deus, e no resto do mundo. E aí começou esse terrorismo, essa onda de vídeos, nesse formato de não faça isso porque não é assim que eles falam mais. E aí tá. Chegando lá, 2021, passei um período em Zurique, na Suíça, de 9 meses. Fiz uma amizade com uma americana. E aí eu não usava o how are you. Eu usava outras formas. Falava how's it going, WhatsApp. De tanto assistir esses professores fazendo esse tipo de vídeo. Não diga how are you, porque você soa muito básico. E ela só me cumprimentava dizendo how are you. E quando eu cumprimentava ela, ela dizia I'm fine. E o de nada era you are welcome. E então eles estão falando assim? E no Brasil tá esse terrorismo todo de que não se fala mais, não pode mais falar. Pode, gente. É inglês, é o idioma, tá correto. Pode falar how are you, I'm fine. Se quiser pode falar I'm good. Pode falar you are welcome para dizer de nada. E também todas as outras formas, se não quiser usar sempre a mesma, mas está correto. Está correto. Ai, nossa, assim, esse é um dos meus, sabe, terrorismo linguístico me mata. Porque se eu advogo inglês como língua franca o tempo todo, quando eu vejo esses vídeos de terrorismo linguístico, eu fico muito brava. Porque, gente, assim, não pode falar very. Se não pode falar very, então o inglês acabou. Né? Eu vi esses dias, quem que era? A pessoa tava, em vez de falar very alguma coisa, era uma outra palavra que era tão absurda que eu assim, cara, ninguém nem vai entender se a pessoa me usar um negócio desse, né? Tipo, ok, de very tired para exhausted, beleza, as pessoas entendem. Agora, tem algumas palavras que elas são tão... para substituir very alguma coisa que não faz mais sentido, né? E exatamente isso é terrorismo linguístico. Não caiam nessa de gente falando você não pode falar. Pode sim, fale sim, pode. E se comunique, sabe? Assim, eu não posso falar isso, né? Mas quando a pessoa vem cagar regra, assim,
Você fala, me dá um tempo. Edita isso no vídeo depois. Não, mas é bem por aí. Tem também, ó, esses dias eu recebi uma mensagem de uma seguidora no Instagram dizendo, Plínio, eu assisti um vídeo de um professor falando que não pode pronunciar o T na hora de falar often. E eu fico completamente perdida porque eu não sei mais como usar o T, se usa, se não usa. E aí eu expliquei para ela, olha, pode usar sim, often. Tem o T ali, você pode falar often, mas se você quiser também pode falar often. Os dois, as duas formas estão corretas. E aí depois, em uma aula com um aluno que aprendeu a falar inglês, ele fala fluentemente, aprendeu a falar inglês em Dublin, e aí ele falou often, e aí me deu na cabeça de corrigir, falar often. E aí depois, na semana seguinte, ele veio e falou, Plínio, lembra da semana passada do often? Então, tá certo. E aí na hora eu falei, gente do céu, o que eu fiz? Lógico que estava certo, por que eu corrigi ele? Exatamente, exatamente. Nossa, você sabe que é muito engraçado isso, porque eu venho corrigindo os alunos sobre discuss about faz um tempão, né? Porque a gente adora pôr um about depois de discuss, mesmo que o verbo discuss não precise de preposição. É uma coisa brasileira, porque a gente discute sobre, faz todo sentido. E eu venho corrigindo os alunos sobre um tempão sobre discuss about. Discuss about, porque em Business English é um verbo muito comum e tal. Aí eu tô participando de uma reunião, e aí tem essa professora. Cara, a mulher é fantástica, assim. Ela tem trocentos certificados, é professora emérita de uma universidade muito... Eu não vou falar, mas tal. E aí a gente estava na reunião, ela virou e falou assim, we need to discuss about this. Perfect. Aí eu falei, caramba, por que eu tô perdendo todo esse tempo falando pra ela, para de falar discuss about. Agora não falo mais nada. Quer falar discuss about? Fala discuss about. Não quer, não fala. Então, assim, gente, não quer dizer que quando a gente tá dando aula, a gente não corrige. Não é isso, tá? Agora, como eu penso em inglês como língua franca, e isso é uma orientação que eu dou para todos os mentores que trabalham comigo. O feedback que a gente dá isso que você está falando está comprometendo a inteligibilidade. Ou a outra pessoa não entende a mensagem quando você entrega ela desta forma. Isso é muito importante. Então, assim, a gente não fica mais focado em pequenos errinhos que, assim, normalmente se corrige, tá? Então, é diferente quando a gente está pensando em inglês como língua franca. E é esse ponto, ok? Não quer dizer que a gente não corrige. Não, Exato. se eu for falar qualquer coisa. Não, espera, não é qualquer coisa. As pessoas estão te entendendo? Sim. Tá? Uma coisa... Isso faz muito sentido, Ellen. Uma coisa que eu costumo fazer, como usar língua franca e ensinar inglês como língua franca, eu mostro para o aluno, falo, olha, por exemplo, automatically, você pode usar, ou se você quiser, você pode usar automatically. Automatically soa mais americano e automatically, pronunciando todos os textos, soa mais britânico. O que você prefere? E aí o aluno escolhe. Sim. E aí eu digo para ele, só que uma vez que você escolhe, aí você sempre vai usar o mesmo som. Porque se você vai falar automatically e depois eu falo automatically, aí fica um pouco confuso para quem está te ouvindo. Mas as duas formas estão corretas. E aí fica a seu critério. Então, mobile or mobile. Mobile seria um som mais britânico e mobile mais americano. O que você prefere? E aí o aluno escolhe e aí vai repetindo depois aquilo. Exatamente, exatamente. Eu já nem falo mais britânico ou estadunidense. Ó, é isso aqui, ó. Tem isso aqui, tem isso aqui. Tem esse, eu também às vezes nem falo. Falo, ó, tem essa forma e essa forma. O que você prefere? O que você acha mais fácil? Mas se eu sinto que o aluno ele tá tendo aí alguma tendência de puxar para algum sotaque ou outro, aí eu explico, apresento as opções. Mas isso é muito interessante. Porque realmente não tem como falar para ele, ó, automatically tá errado. Não pode. Como? Aí eu volto no exemplo do often, que é often. E olha que interessante a questão do often. Aí a seguidora veio e falou, olha, eu ouvi um professor ensinando que não pode colocar o T no often. E agora eu, com esses dois professores nativos americanos, os dois falam often. Os dois pronunciam o T. E são norte-americanos.
de Michigan e a outra de Utah. E eles pronunciam o T. Então, como é que a gente vai ficar corrigindo essas coisas? Sendo que tá tudo certo. Tá vendo? Então, pois é. Não faz sentido. E tem palavras, gente, que nem não só duas pronúncias. Tem palavras que tem 3 ou 4 pronúncias diferentes, assim. Então, sabe? Não é nem mais questão de sotaque, é realmente questão de pronúncia. E todas elas estão adequadas. E aí? Perfeito. Né? E é um desafio até para os nativos de língua inglesa, às vezes entender o sotaque. Assim como é para nós aqui no Brasil, dependendo do estado, às vezes a gente pode encontrar um pouco de dificuldade em entender o sotaque. Eu tenho esse exemplo de um capitão, um dos, no navio, acho que foi o meu primeiro contrato. Ele era escocês. Nossa! Certo? Escocês, um sotaque mais diferente, né? Assim, o apelido dele, entre nós brasileiros, era Capitão Nhonhonhon. Porque quando ele falava, a gente ouvia Nhonhonhon. Ele fazia o anúncio no sistema de alto-falante, né? Senhores passageiros, estamos agora no porto de cidade tal, vamos desembarcar. E às vezes os europeus ligavam na recepção para perguntar o que ele tinha falado. Aí a nossa reação é, às vezes a gente entendia tudo, às vezes a gente entendia alguma coisa e às vezes a gente não entendia. E a nossa vontade era dizer, se você que é europeu não entendeu, eu também não. E aí a gente tinha, para nossa sorte, um gerente lá que era inglês, que nesses casos, quando não dava realmente para entender, a gente ligava para ele e pedia socorro. O que o capitão falou? Para a gente poder responder para os passageiros europeus que estavam ligando para a gente. Então, sotaque diferente de acordo com a região. Exatamente. Tem um vídeo correndo no Instagram faz um tempo de um inglês, e aí vem um cara, eu não sei se o cara é irlandês ou escocês, e aí ele vai fazer uma pergunta, e aí o inglês fica lá. Eu não entendi, desculpa. Repete. E aí o cara repete 3 vezes, e ele continua falando, eu não tô entendendo. É um vídeo muito engraçado que, tipo, demonstra exatamente isso, sabe? Precisa de legenda para eles também. Então, é isso. É a familiaridade com determinado sotaque que faz com que você entenda ele ou não. Não é que tá errado, não é que é sotaque ruim, não é que é sotaque difícil. Exatamente. E é só a gente, a partir do momento que a gente entende e aceita isso, começar a respeitar não só o sotaque das outras pessoas, mas principalmente o nosso. Exatamente. Ai, que lindo! Eu acho que a gente pode terminar aqui, com certeza. Porque essa foi Fechamos a mensagem com chave de ouro. Exatamente. Blini, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, Ellen. Muito obrigado. E a gente pode combinar uma próxima em breve. Obrigado. Com certeza. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.